você fez um resumão aí como é que é? Das outras unidades do ataque. Eu queria destacar alguns pontos ali sobre o Aaron Jones, né? Que o Aaron Jones, ele teve a melhor marca da carreira dele em jardas, né? Ele teve 1.121 jardas, só que ele teve só apenas 2 touchdowns corridos. Eu acho que é muito reflexo de que a gente também, mais uma vez, não soube usar o jogo terrestre na red zone, né? Com o Aaron Jones, né? Porque, em compensação com o A.J. Dillon, foram 7 touchdowns. É que sempre o A.J. Dillon era utilizado, não entendo às vezes muito porquê, quando o Aaron Jones, historicamente, era um jogador que conseguia muito produzir em red zone e situações para gol, só que o LaFleur, essa temporada, ele botou na cabeça dele, porque o A.J. Dillon é parrudo, ele é grandão, ele é o melhor cara para isso, mas nunca foi. Claro Sim. que ele é bom. Mas o Aaron Jones sempre foi o nosso principal running back. O Aaron Jones chegou a quebrar o recorde do Amado Green naquela temporada? Eu acho que ele quebrou alguns desses recordes, só que agora eu não vou lembrar de cabeça, sabe? Mas ele quebrou alguns recordes. Aí ele entrou aí, acho que nos principais running backs, com os melhores números ali do running back do Packers. Em 2019 ele fez 16 touchdowns. Então, cara... enfim, é uma coisa assim, João, que é difícil você entender como que foi a utilização do Aaron Jones nessa temporada. Porque teve jogos em que ele foi bem utilizado, e ele rendeu, né? Só que teve jogos que ele praticamente não apareceu, cara. E é complicado. Isso, eu acho que é muito de situação também. O Aaron Jones era utilizado, mas em momentos decisivos, quando era para poucas jardas, o LaFleur sempre quis o A.J. Dillon. Mesmo o Aaron Jones jogando muito bem historicamente nisso, o LaFleur sempre tirava ele de campo. Não, exatamente. Só para fechar essa questão do running backs, tem essa estatística aqui que me pegou. Essa aqui me pegou. Que foi essa jardas acima da expectativa. 141 jardas acima da expectativa para o Aaron Jones. E para o A.J. Dillon foram menos 2 jardas. Jardas negativas, cara. E daí jardas acima da expectativa por tentativa de corrida, 0,69 para o Jones. E o Dillon, menos 0,1. Cara, eu fico pensando assim, é complicado. Você tem o Aaron Jones, que é um running back tão bom. Tudo bem, que eu acho que tem um defeito que ele precisa melhorar, e ele se conscientizou de que tem que melhorar. É a questão de fumbles. Ele foi o cara que teve mais... Foi o segundo com maior na temporada. Você perdeu pro Derrick Henry. Então é uma coisa assim que, principalmente em jogos decisivos, isso acaba minando, né? Como eu posso dizer assim, não só a atuação dele, mas como um ataque, né? Porque contra o Lions, aconteceu um fumble dele ali, e eu acho que às vezes ele quer esticar demais a jogada, e acaba, meio que oferecendo a possibilidade do defensor de dar um soco na bola, né? Antes de falar, a gente encerrar falando da linha ofensiva, antes da gente falar sobre essa linha ofensiva, que misericórdia, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, TikTok, basta achar o perfil @LamboLeapers_, que daí tem tudo sobre Packers lá, além de você se inscrever aqui no nosso canal para saber quando a gente faz as lives, nem que seja caindo, porque a internet hoje não colabora comigo, mas enfim, mas consegui voltar. E agora... tem outro detalhe... O último ponto que eu queria trazer sobre traga o seu que eu vou falar o meu também. Tá, era uma coisa que quando você caiu, que eu tava comentando, que eu tava caçando essa estatística, que é o que mais me deixou revoltado até um pouco. Sabe, o A.J. Dillon, que tem como sua principal característica um cara parrudo, ele quebrou 6 tackles a temporada inteira. Nossa, aí complica, né, João? Cara, ó, agora que você falou do A.J. Dillon, eu comento com todo mundo. Eu sei que é um estilo dele, como que eu posso dizer, do Dillon, ser parrudo e tal. Só que eu tenho uma cisma que eu acho que esse jeito dele ser parrudinho, eu acho que acaba mais atrapalhando ele do que ajudando. Porque, quantas jogadas que eu vi que ele parece meio que... ele conseguiu passar ali nas trincheiras ali, e que ele poderia, ter uma explosão maior, e ele acaba, meio que falta aquela explosão. Ele perdeu essa explosão. Na temporada passada a gente tinha essa explosão dele. Essa temporada ele não conseguiu traduzir nessa explosão. Tanto que ele perde velocidade, assim, ele quebra menos tackles, e ele vira um running back lento que é mais difícil de derrubar. Ele vira o Ed Lacy. Bem lembrado. É verdade, bem lembrado. Bem lembrado, mas enfim. E agora pegando uma estatística que já entrando na linha ofensiva, né?
que eu acho que essa estatística diz muito de que ou o Aaron Jones e o Ed Dillon, eles não foram, como que eu posso dizer assim, melhor aproveitados, ou eles não estavam numa fase legal nessa temporada, né? Que a gente não sabe, é das duas uma. Porque, segundo o futebol... Pra mim, o Aaron Jones foi subutilizado e o Ed Dillon tá jogando mal mesmo. então, enfim. Porque essa estatística que eu peguei lá do Football Outsiders, cara, é bizarra. Jardas ganhas pelos running backs, 4,77. Então dá quase meia descida ali, meia primeira descida. Sendo que no jogo terrestre, a linha ofensiva do Packers foi a segunda melhor. Sabe? Então, cara, o que aconteceu para esses running backs não terem funcionado melhor? E aí tem um outro dado, que esse aqui me pegou também de forma, sabe, que eu acho que reflete o desempenho do Aaron Jones, não só nessa última temporada, mas nas últimas, que é jardas ganhas em campo aberto, que foi 0,64, não sei como que é essa métrica deles lá. Foi apenas a 21ª marca na temporada. Aí eu fico pensando assim, cara, você sabe que o Aaron Jones, o que ele faz de melhor? Jogadas explosivas. Como que você não deu a possibilidade dele fazer essas jogadas em campo aberto? É uma coisa assim que, sei lá, alguma coisa aconteceu que o Matt LaFleur errou a mão na hora de, tipo, montar esquemas de bloqueio, porque, cara, eu vejo o Philadelphia Eagles fazendo esquema de bloqueio para jogo corrido. Não vejo uma coisa que jogar, faz mal pra saúde mental. É uma coisa assim que, tipo assim, pô, cara, parece que os bloqueios funcionam. É bonito, ver os bloqueios funcionar, cara. E aí, tipo assim, a gente tem dois running backs. Veja bem, João. A gente tem dois running backs que são muito melhores do que qualquer um que o Eagles tem. E, cara, você não usa eles, cara, direito, cara, sabe? Enfim. Tem um ponto que chama bastante atenção, assim, pensando em linha ofensiva. Eu não vou ter esse dado aqui agora, mas se eu não me engano, tanto o John Runyan quanto o Josh Myers são dois jogadores que estão bem abaixo em run block. Isso é uma grande diferença, principalmente no Philadelphia Eagles, considerando que eles têm umas melhores linhas ofensivas da história da NFL, pode-se dizer assim. O esquema de bloqueio dos Packers, a gente nota que muitas jogadas, o Aaron Jones ele não consegue ter um mano a mano com o linebacker. Pensando assim, o jogador de linha ofensiva, uma jogada básica de ataque, assim, o papel do running back é fazer um cara perder. O bom running back, o excelente running back, ele vai com o primeiro cara, ele tem que se livrar. A OL vai limpar e ele vai estar contra um cara, contra o running back, geralmente. Se ele ganhar desse cara, ele, na maioria das vezes, ele é um excelente running back. Só que muitas vezes não era um cara, são 3 caras. Daí fica mais difícil. Claro, muito mais difícil. Então é uma coisa, essa estatística, a hora que eu vi, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, enfim. E isso que é uma coisa assim que eu acho que o LaFleur vai ter que se atentar na próxima temporada. Porque eu me lembro lá na temporada de 2020. A gente sabe que a base do LaFleur vem da árvore do Shanahan, que gosta de correr bastante. Mas e isso meio que se repetiu nessa temporada. Parecia que 2020 aconteceu agora, em 2022. Parecia que a gente ia melhor no bloqueio de passe e muito aquém no bloqueio para a corrida. Aí o LaFleur acho que conseguiu corrigir na temporada seguinte, aí até que a linha foi melhor, mas aí já na outra teve problemas de lesões, e nessa também, porque a gente teve aquela questão do Bakhtiari, teve a apendicite, e aí ficou muitos jogos ali fora. O Elton Jenkins teve que ser movido da fora para dentro para poder render melhor. Que nem você próprio disse, o Josh Myers é um center assim, que ainda não correspondeu à escolha dele de terceira rodada até aqui. Enfim, eu acho que tem muita coisa que segunda, eu acho, acho que o Myers foi segunda. Segunda. Escolha 62, se não me engano. Isso, Então, eu acho que no jogo terrestre vai ter que melhorar essa questão, porque eu fico com a sensação que se o jogo terrestre do Packers não funciona, o resto do ataque parece não anda. Trava tudo. Sabe? E eu acho que o LaFleur vai ter que olhar um pouco mais com carinho isso. Resumindo o nosso ataque, a gente tem as peças, a gente tem boas coisas, a gente precisa ajustar a casa em alguns quesitos, que a coisa tinha potencial para ser bem melhor. Essa linha ofensiva, ela é boa, os running backs são bons, só que eles são utilizados de forma errada. A gente conseguiria, e consequentemente com o jogo terrestre funcionando, o jogo fica muito mais fácil para o ataque. Claro, facilita demais. Tanto que a linha ofensiva do Packers, ela até que, com todos, que nem eu disse, com todos os problemas de formação, a gente, se você olhar aqueles pass block, run block, win rate, a gente joga muito bem como unidade, como cada jogador. O problema é que ela não funciona muito bem como unidade. Ela não está funcionando muito bem como unidade.
por esquema. Exato. Não, e o engraçado é que, ainda assim, a linha ofensiva foi a sexta melhor na proteção do passe. Então, ela não foi melhor em jogo terrestre, só que ela não funciona como unidade. Ela não tá funcionando. Os jogadores, eles funcionam muito bem entre si, só que tá faltando uma coordenação ali para funcionar como unidade e facilitar o jogo. Porque trincheira pra mim, depois de quarterback, é com certeza a coisa mais importante no jogo. Exatamente. Depois do quarterback, a linha ofensiva é o que ganha o jogo. Olha o Philadelphia Eagles, olha o Kansas City Chiefs. Exatamente. E antes só de eu colocar uns comentários aqui na tela para a gente comentar, cara, e se tem uma coisa que eu me orgulho do Packers até agora, é que eles sabem draftar a OL. Tudo bem que não vai acertar em todas. Teve algumas escolhas que não deram certo. Mas, tipo, se você vai analisar, a do Zach Tom foi uma escolha muito acertada, tanto que eu tava vendo que ele foi o calouro que teve a maior nota no PFF em bloqueio para passe. Então, ou seja, o problema não é na escolha dos jogadores, o Packers está tendo, tá em saber utilizá-los melhor, tipo, definir como que o ataque vai funcionar, seja principalmente no bloqueio para a corrida, para que os running backs produzam melhor e talvez até melhorar ali na questão de passeio, em bloqueio de passe, para tipo, dar um pouquinho mais de tempo, o Rodgers também saber fazer melhor as leituras.